Oi, tudo bom? Mais uma vez, nossa aulinha de história, quarto ano. Vamos relembrar o conteúdo que a gente viu na aula passada. Falamos sobre o quê? Sobre história, o que era história, sobre historiador, que é a pessoa que estuda a história para contar para a gente, repassar coisas que aconteceram no passado, e fontes históricas, não foram isso? Pois temos um exercício da aula passada para fazer a correção, certo? Peguem o caderno, lápis e borracha. Lembrando daquela dica que a tia já falou na aula passada. Quando for estudar, leve logo caderno, livro, lápis, borracha para ficar perto de você. Para você não ter que estar levantando. Tá certo? Quando a tia disser, pega o livro na página tal, você já está com o livro ali perto. O caderno, fazer a correção, você já está ali. Tá ok? Vamos começar a correção. Primeiro, marque a alternativa correta. História é a ciência que A. Estuda os acontecimentos históricos e geográficos do planeta Terra. B. Se funda unicamente em documentos escritos. C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. D. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. E E. Estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. Qual foi a opção que vocês marcaram? Letra C. Quem marcou a letra C está correta. Agora vamos para a segunda questão. Dentre as ações abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Temos aí letra A, diários, jornais e leis. Letra B, pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. C, revistas, livros e vestimentas. D, brinquedos, documentos e móveis. E E, certidões, cartões postais, desculpa, fósseis e lendas. Qual a opção que vocês marcaram? Quais são fontes escritas? Letra A, muito bem. Quem marcou a letra A está correta. Terceira questão. Numere a que tipo de fonte pertence estes documentos. 1. Fontes escritas. 2. Fontes visuais. 3. Fontes materiais. E 4. Fontes orais. Entrevistas. 4. Fontes orais. Moedas. 3. Fontes materiais. Jornais. 1. Fonte escrita. Brinquedos. 3. Fontes materiais. Fotos. 2. Fontes visuais. Gravuras. 2 também. Fontes visuais. Desenhos. Fontes visuais. 2. Músicas. Fontes orais. Número 4. E leis. Fonte escrita. Número 1. Certo? Hoje vamos estudar sobre os nômades e os sedentários, certo? Vamos saber o que é nômades e sedentários. Esse conteúdo vocês vão tê-los no livro, na página 24 e 26. Depois você dê uma lida nesse conteúdo do livro para poder fazer os exercícios, ok? Quem quiser dar mais uma olhadinha na videoaula também, fique à vontade. Né? Conhecimento nunca é demais. A diferença entre nômades e sedentários é que os nômades são grupos antigos de pessoas que migravam constantemente de região para região, visto que não praticavam agricultura para poder assentarem-se em determinado local. Assim, eles vagavam em busca de novos recursos quando o local onde estavam começava a ficar esgotado. Então, nômade era um grupo de pessoas que viveram na pré-história
que ficavam mudando de um lugar para o outro quando a alimentação daquele determinado lugar que eles estavam já estava esgotando. Quando começava a esgotar, eles já saíam e iam à procura de outro lugar, certo? Por isso que eles são chamados de nômades. Já os sedentários são grupos humanos que se estabelecem em uma região, pois podem praticar a agricultura. Os sedentários são grupos de pessoas que ficam mais tempo em um determinado local, porque eles praticam a agricultura. O que é a prática da agricultura? Você vai plantar, a planta vai crescer, se desenvolver, vai dar frutos, depois é que você vai pegar esses frutos para se alimentar. Então precisa de um tempo. Por isso que os sedentários são pessoas que ficam muito tempo em uma determinada região, porque eles começaram a praticar a agricultura, certo? Temos aí o povo paleolítico. Paleolíticos são nômades. Eles eram pessoas que não ficavam muito tempo em um determinado local. Eles viviam em caverna, certo? Eles foram que descobriram o fogo, foi o povo paleolítico, eles foram a primeira população do período da pré-história, o paleolítico. Foi um período que durou, foi o mais extenso da história, certo? Que durou. Eles usavam para fazer as armas para caçar, usavam ossos, usavam madeira e usavam a pedra. O período paleolítico também ele é conhecido como o período da pedra lascada, porque eles utilizavam as pedras para fazer suas ferramentas, para poder sair para caçar. Paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história. Paleolítico é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. As pinturas rupestres. As pinturas também foram deixadas pelas pessoas que viveram no período paleolítico. Eles registravam nas cavernas sobre a sua vida, o seu dia a dia, sobre a caça, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre a dança, algo que eles deixaram registrados. Por isso que hoje fica mais fácil da gente saber um pouco do que aconteceu no passado, porque eles deixaram esses vestígios, deixaram essas pinturas nas cavernas que existem ainda até hoje. Como eram feitas essas pinturas? De que material? As tintas eram feitas de restos de carvão, pigmentos de planta e da terra, que eram misturados ao sangue de animal. Como pincel, os homens das cavernas utilizavam ossos e pelos de animais, ou mesmo as próprias mãos, né? Desenhavam com o dedo, utilizavam o dedo para desenhar. Temos também o período neolítico. Foi o período em que começou a acontecer o sedentarismo, porque foi nesse período que as pessoas começaram a se estabelecer mais tempo em um determinado local. Eles não moravam mais em cavernas, eles construíam suas próprias casas, eles começaram a plantar, eles começaram a criar animais, domesticar os animais para a sua alimentação. As mulheres faziam cestos de barro, moíam, no moinho manual, moíam os grãos de alimentos. Os homens trabalhavam na lavoura, plantavam, colhiam, certo? Então, para isso acontecer, eles precisavam ficar mais tempo em determinados locais, porque senão não tinha condição de acontecer o que está acontecendo nesse período aí, no Neolítico. E observe nessa imagem, lá no fundinho dela, aparece um rio, ó. Eles sempre procuravam construir suas casas perto de rios, porque quem não necessita de água? A água é útil para tudo, para a agricultura, que ele tinha que aguar as plantações, dar água aos animais, eles mesmos beberem água, cozinhar, lavar as roupas. Então, a água era de suma importância. O Neolítico. O Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida,
foi o período da pré-história em que ocorreu a chamada Revolução Agrícola. Neolítico significa pedra nova ou ainda idade da pedra polida. Revolução Agrícola do Neolítico foi o começo da sedentarização das pessoas em locais determinados para a espera do processo de produção dos alimentos, compreendendo o preparo do solo, a semeadura e a colheita. Então, o povo do Neolítico, eles usavam também a pedra polida para fazer suas ferramentas, porque ela era mais lisa, mais afiada, facilitava mais a tirar o couro dos animais e etc. Ela era chamada, então, o período Neolítico também era chamado de período da pedra polida, e foi quando começou a Revolução Agrícola no período Neolítico. Eles começaram a plantar. Só que para plantar eles precisavam primeiro o quê? Preparar o solo, jogar lá a sementinha, aguar. Depois iam esperar a planta crescer, se desenvolver, dar frutos para poder acontecer a colheita. Por isso, do povo neolítico ser sedentário e o povo paleolítico ser nômades. Ok? Vocês vão ter a tarefinha da página 25 do livro de História e página 27, ok? Leiam novamente esse conteúdo, certo? Para poder responder a tarefa. Página 25, primeira questão. O que foi o Paleolítico? Você lê o conteúdo novamente, veja o vídeo novamente e pode escrever com suas próprias palavras o que você entendeu sobre o período Paleolítico, ok? Na segunda, você vai fazer a numeração. Numerar os números de 1 a 3, de acordo com o que aconteceu. Certo? A terceira, você vai observar a imagem e em seguida vai descrever a cena. O que é que você acha? Mas essa terceira questão, ela é oral, tá bom? Como não tem como a gente fazer essa questão oral, então você passa só a primeira e a segunda. Na página 27, você vai completar as frases de acordo com a legenda. Tem as frases, aí você vai colocar paleolítico ou neolítico, de acordo com a frase. Na quinta, porque muitos grupos humanos fixavam suas moradias próximos de grandes rios. Vejam a videoaula novamente que aqui explicou por que eles fixavam suas moradias próximas ao rio. Por sexta, porque a região era chamada de crescente fértil. Aí você vai ler o conteúdo do livro, que vai explicar por que desse nome, crescente fértil. E a sétima, você vai assinalar a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil, certo? Tudo está no livro. Leiam, faça a tarefinha e na próxima aula iremos fazer a correção. Beijo e até a próxima!